Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu Boa noite, igreja. A paz do Senhor seja com todos vocês, amém? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para iniciar esse culto maravilhoso, para edificação da nossa vida, amém? Para edificação da nossa fé. E eu gostaria que nesse momento vocês compartilhassem essa live, amém? Com aqueles que você ama, com as pessoas que precisam ouvir, porque essa é a forma que o Senhor tem nos dado para levar a palavra dele. Eu tenho certeza que hoje tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Não só você, mas também outra pessoa. Então, que você compartilhe essa live com seus amigos, amém? Nos seus grupos de WhatsApp, em nome de Jesus. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Mateus, amém? Mateus. Mateus 4. Diz assim:
a partir do 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando deles, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, num barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades, as moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades, e atormentados, e endemoniados, e lunáticos, e paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Glória a Deus, amém? Nós estamos vendo aqui que esse foi o início do ministério de Jesus, amém? E a palavra que ele pregava era tão somente essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Glória a Deus. Essa é a base de todo o ministério de Jesus aqui nessa terra. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? E ali naquele mesmo momento, ele chegou diante de Pedro e disse para eles: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Amém? E naquele mesmo momento, Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. E assim também com os outros discípulos, amém? Tiago, ele ao mesmo tempo ele estava ali consertando as suas redes, mas fala a palavra imediatamente, o barco deixou o barco e o seu pai e seguiram. Amém? Glória a Deus. Olha que palavra maravilhosa. Nesses dias, irmãos, nesse ano, o Senhor está nos fazendo um chamado para que nós venhamos se arrepender, amém? É chegado um tempo, hoje, não mais de viver a vida que a gente vivia, mas um novo tempo, de verdadeiramente se voltar para o Senhor, amém? Como diz Oséias, amém? E nós devemos se voltar para o Senhor, e nós devemos voltar-se para Ele todos os dias, em arrependimento, em quebrantamento. E naquele mesmo momento, eles, quando ouviram aquela palavra, ouviram aquela pregação de Jesus os chamou e eles deixaram tudo e o seguiram, amém? E da mesma forma o Senhor tem nos chamado. Ele tem nos chamado, irmãos, e muitas vezes tem muitas coisas que tentam nos prender ainda, mas Ele está nos dizendo que Ele já tem nos entregue todas as coisas que é necessário. E hoje Ele fala que Ele está nos chamando para viver uma vida assim como os discípulos viviam. Porque não é mais tempo de viver apenas como buscando coisas, mas sim buscando o propósito do Senhor, buscando aquilo que Ele tem nos entregado, falado conosco, porque vai chegar o dia que nós vamos ter que entregar tudo diante do Senhor, amém? E Ele está nos chamando, a mesma forma que Ele chamou Pedro, que Ele chamou Tiago, e a resposta que Ele quer conosco, é a mesma coisa que eles, ouvindo o chamado do Senhor, imediatamente largou as suas redes, largou o seu barco, largou o seu pai, amém? E foi até ele. E debaixo dessa palavra, gostaria que vocês ficassem de pé. Porque nesses dias, o Senhor está falando: eu quero seguidores, não apenas que venham atrás de coisas, mas principalmente que venham entregar a sua própria vida. Amém? Que deixa tudo, se for necessário, para que venha fazer a vontade do Pai. Amém? Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós apresentamos diante de Ti neste momento, Pai. Nós entregamos diante do Senhor, Pai, e colocamos diante de Ti a vida de cada irmão que está nesse momento, nesta live. Deus, eu sei que o Senhor está nos chamando, Pai, para um novo nível de relacionamento contigo, Pai. O Senhor está nos chamando para um novo tempo com o Senhor. Não apenas, Pai, um tempo, Pai, de pedinte, Senhor Deus, Pai, aonde nós vamos estar buscando coisas do Senhor, mas principalmente aonde nós vamos deixar as coisas por causa do
do Senhor, para seguir ao Senhor, Pai, assim como os seus discípulos, assim como Pedro, assim como Tiago, deixaram tudo para seguir ao Senhor. Eu creio que nesses dias o Senhor está nos preparando para seguir ao Senhor, para deixar, para abrir mão, para entregar tudo diante do Senhor, para abrir mão daquilo até mesmo que é do nosso íntimo, aquilo que nós desejamos, para fazer a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, irmãos, comece a orar, comece a buscar o Senhor na sua casa, comece a buscar o Senhor nesse momento, porque nesse momento a tua casa é o lugar de culto ao Senhor. Neste ambiente é você que vai trazer a reverência, tudo a presença de Deus vai invadir a sua casa nesse momento. O poder de Deus vai se mover aí na sua casa. Nós declaramos agora, Pai, que o céu esteja aberto, Pai, que o céu esteja aberto, Pai, na casa do meu irmão, da minha irmã, Senhor Deus, e que o fluir das tuas águas, Pai, venha invadir a sua casa, Senhor. Que haja, Senhor Deus, Pai, nesta noite, Pai, como essa palavra diz, arrependimento de pecados, Pai, conversões genuínas, Pai, que venhamos, Pai, mergulhar no rio de Deus, Pai, como eles mergulhavam, Pai, abrindo mão de toda a sua vida para te seguir, Senhor. Pai, que o Senhor venha edificar nossa fé hoje, através do ensino, para que a gente possa, Pai, seguir ao Senhor, Pai, de modo, Senhor, Pai, verdadeiro, firmados na rocha, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu coloco diante de Ti, cada pessoa que está se achegando a esse culto, Pai, para que o Senhor venha mover, Senhor Deus, Pai, que cada um, Pai, venha ser atraído a este lugar, Senhor, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, irmãos, coloca as suas mãos assim para cima na sua casa, amém? Comece a declarar que esse ambiente, ele está livre para servir ao Senhor, para a presença do Senhor invadir a sua casa, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, xerecanta labarasore, canta labarás. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos agora, Senhor, que todo espírito maligno, Senhor Deus, que se levanta para tentar trazer essas distrações, confusões, Senhor Deus, Pai, na casa dos meus irmãos, Pai, no coração dos meus irmãos agora, Senhor, venha dar lugar, Senhor, a liberdade do Senhor, a graça do Senhor, Pai, venha mover no coração, na vida dos meus irmãos, a família deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Coloque as suas mãos para o alto e declare assim: Senhor Jesus, nós declaramos que esse ambiente, que o céu está aberto, declaramos que o meu coração, ele não vai resistir à Tua palavra, não vai resistir à Tua palavra, Senhor, porque eu sou livre para Te ouvir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tiro agora do meu coração tudo aquilo que não pertence a Ti, para receber a Tua palavra, para receber, Senhor Deus, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para me entregar, e principalmente, Pai, para entregar o meu coração, entregar o meu melhor, Pai, em adoração, no Teu altar, em nome de Jesus, irmãos. Continue orando, continue adorando ao Senhor, buscando ao Senhor neste momento, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu te convido nessa noite a derramar todo o teu ser diante do altar de Deus. Eu te convido nessa noite a você se expressar de maneira completa aos pés de Jesus, sem reservas, que você possa se derramar diante dele, que você possa desejar tocar, não apenas na orla das suas vestes, mas que você venha tocar realmente na presença de Jesus e ser tocado por ele, ser alcançado por ele, aleluia, em nome de Jesus. Que o fluir das águas vivas que saem do trono de Deus possam fluir agora livremente aí aonde você está, de forma tão poderosa, de forma tão maravilhosa, que todo tipo de angústia, de preocupação, de ansiedade, em nome de Jesus, bata em retirada, toda tristeza, todo desânimo, toda apatia, caia por terra agora, em nome de
de Jesus, e que a presença do Altíssimo, a presença do Espírito de Deus possa chegar até aí onde você está e inundar completamente o teu ser, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Você pode se alegrar aí onde você está, na presença do Senhor, amém? E dizer para Ele: Jesus, eu estou aqui por tua causa. Aleluia! Oh Deus, enche-nos de ti, Senhor. Enche-nos de ti, Jesus. Mais e mais a tua presença, Senhor. Enche-nos com teu Espírito, em nome de Jesus, aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Então diga assim para Ele: eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Aleluia, Jesus. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Diga para Ele: aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. E é por isso, Jesus, que eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. E se eu tiver que gritar, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Mas me dá mais uma chance, Senhor. Eu quero começar de novo, se for preciso. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus.
dia, Senhor, eu quero viver para a Tua glória, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Para que o Senhor venha sobre nós. Oh, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito, que é o nosso Consolador. Ó Deus, vem, Jesus, com Teu Espírito, que é o Consolador. Vem sobre nós, vem sobre cada família. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, venha interceder por mim. Creia nisso, creia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Oh Jesus, a nossa verdadeira adoração não consiste em te adorarmos apenas quando a situação ao nosso redor é favorável. Mas a nossa adoração é genuína e verdadeira. Mesmo diante de tantas situações, nós permanecemos fiéis a Ti, Senhor, crendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aleluia! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Já subiu, o nosso clamor já subiu, aleluia. Ó Senhor, nós te adoramos, nós engrandecemos o Teu nome, declaramos, ó Senhor, que não há outro igual a Ti. Só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de glória, de todo louvor e adoração. E a Tua igreja te adora, Jesus, a Tua igreja te louva, ó Senhor, pois Tu és a razão da nossa vida. Diga aleluia, diga glória a Deus.
Amém. Você pode se assentar aí onde você está. Amém. Quero chamar aqui a Ana Paula. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Gostaria de convidar todos a abrir a Bíblia em João, no capítulo 5, no versículo 25. Que diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém? Glória a Deus, né, queridos? Porque essa palavra, ela se cumpre na nossa vida, né? A palavra de Jesus, a morte de Jesus, foi o sacrifício que nos deu vida, que nos trouxe salvação. É por Ele e para Ele que nós estamos aqui nessa noite, amém? Que nós podemos aqui, neste culto de ensino, receber a sua palavra, sermos transformados de dentro para fora, amém? Então, neste momento, querido, eu gostaria de convidar você a entregar os seus dízimos, a entregar a sua oferta, amém? Você que gostaria de ofertar nessa noite, você pode ofertar através do Pix da igreja, amém? Que está na descrição da live. Você também pode, né, domingo não vai ter o culto presencial, né? Mas você também pode entrar em contato com o pastor José, amém? Para que você, da melhor forma, você venha entregar a sua oferta, entregar o seu dízimo, como gratidão, amém, queridos? A esse sacrifício, a essa vida, né? Essa fonte de águas vivas, né? Que o Senhor tem a jorrar todos os dias sobre nós, que é a sua misericórdia, que é a sua graça, que é o seu poder, que é a sua novidade de vida, amém? Que nós temos vivido neste ano, né? Neste ano da recompensa. Eu creio que, assim como eu, você já recebeu muito de Deus neste ano, amém? E estamos finalizando aí, falta pouco, né? Para terminar o ano de 2021. E nós estamos seguindo, crendo que ainda grandes coisas o Senhor fará por nós, amém? Então nós temos que seguir nesses últimos dias, fiéis ao Senhor, amém? Nós temos que estar fiéis, santos e irrepreensíveis na sua palavra, amém? Praticantes, ouvintes, amém? Nessa última semana, nesses últimos dias que se encerram, porque como nós temos ouvido as palavras nesses últimos dias, que Deus, Ele pode fazer grandes coisas em poucos dias, em instantes, amém? Basta uma palavra vindo do trono do Senhor ao nosso respeito, que ela pode mudar toda a nossa história, querido, amém? Então, nesse espírito, querido, de gratidão, de fé, amém? Sendo gratos por tudo que já recebemos e crendo que ainda grandes coisas o Senhor fará em nosso meio, amém? Que você possa entregar o seu dízimo nessa noite, que você possa ofertar com um coração grato, um coração alegre, amém? Que você possa entrar então em contato com o pastor caso você, né, não tenha uma conta, enfim, amém? E você também, querido, pode está ofertando no ministério Tenda de José, amém? Esse ministério que tem abençoado famílias, abençoado vidas, amém? E como a gente sabe, neste fim de ano, né? As famílias sempre se reúnem para celebrar, mas como nós temos visto, né? São tempos difíceis e muitos pode ser que não tenham, né, o alimento básico, né, para passar esse Natal, esse final do ano. Então, que nós venhamos ser canal de bênção na vida dessas famílias, amém? Que você possa também ofertar neste ministério, no Tenda de José, amém? Então, vamos orar neste momento, querido? Você possa, aí na sua casa, fechar os seus olhos, amém? Vamos orar. Amém, Pai. Deus, nós queremos nesta hora, Pai, estar aqui, Pai, diante de Ti, com um coração grato, Pai,
Oh, Senhor. Oh, Pai, como disse, nós lemos na Tua palavra, Pai. Oh, Deus, que os mortos, eles ganhariam vida, Pai. E nós cremos, Pai, que nós éramos essas pessoas. Nós estávamos mortos, Pai, em nossos pecados e delitos. E o Senhor, Pai, nos resgatou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Então, Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, primeiramente, pelo Teu sacrifício. Oh, Deus, obrigado. Obrigado pelo Teu sacrifício que nos trouxe vida, que nos dá a vida, Pai, todos os dias, Pai. Oh, Pai, que nesta noite o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor possa receber o nosso dízimo, a nossa oferta, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor receba o nosso coração, Pai, um coração grato, um coração alegre, um coração disposto, Pai, a Te adorar, Pai, em todo o tempo. Oh, Deus, eu oro também nesta hora por cada um dos meus irmãos que estão nas suas casas, que aonde eles estiverem agora, eles venham receber, Pai, a Tua bênção, a bênção que enriquece, não traz consigo dores. Que o Senhor, Pai, venha derramando agora, Deus. Oh, Senhor, a recompensa sobre cada irmão, sobre cada irmã. Que o Senhor, Pai, venha nos encher, Pai, com a Tua presença nesses últimos dias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor receba agora, Pai, todos os dízimos, todas as ofertas, Pai. Que chegue a Ti como um aroma agradável, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. Aleluia. Amém, amados. Glória a Jesus. Quantos estão felizes por estar mais uma vez na presença do Senhor? Diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só me organizar aqui. Só um minutinho, gente. São muitas emoções. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos ver se a gente consegue terminar hoje o assunto das 7 igrejas. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Aleluia. De 7 igrejas vai virar 21, né? Tem 3 semanas já falando. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, como nós somos gratos por termos a Ti, Senhor. Porque não fomos nós que escolhemos a Ti, mas o Senhor nos escolheu para que possamos ir e dar frutos. E que o nosso fruto permaneça. Ó Jesus, como é maravilhoso Te servir, Jesus. Não importa as lutas que passamos no decorrer dessa carreira, o mais importante é que nós temos a Ti, Senhor. Tu és realmente o motivo da nossa existência. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E por isso, Senhor, nós Te pedimos, toca na nossa mente, no nosso coração hoje, para que esse ensino não fique apenas na mente humana, pois a Tua palavra diz que a letra mata, mas é o Teu Espírito quem nos vivifica. Então que desta maneira possa acontecer conosco, que o Teu Espírito vivifique em nós essa palavra, Senhor, e possa trazer o que nós precisamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Oh, glória.
Amados, então nós vamos dar continuidade ao nosso assunto das 7 igrejas. E nós já falamos acerca de 5 delas, né? E hoje está faltando falarmos a respeito de 2 igrejas, que eu vou escrever aqui. Filadélfia e Laodiceia, para nós fecharmos o ciclo das 7 igrejas. Aleluia. Glória a Jesus. Essa caneta parece estar meio falhando, vou pegar outra aqui. Vamos lá então, abra comigo o livro de Apocalipse. Amém. Capítulo 3. Oh, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse no capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 7, que vai dizer: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Olha que bênção, né? Depois de ouvir tantas repreensões da parte de Deus a tantas outras igrejas, de repente nós nos deparamos com uma igreja em que o Senhor tem apenas elogios a fazer a essa igreja. Aleluia! Então essa é a igreja de Filadélfia, que significa, o nome Filadélfia significa amor fraternal. E nós podemos identificar esse nome muito forte realmente nesse lugar aqui, porque foi era uma cidade muito pequena mesmo, e que passou por muitas tribulações, assim, no sentido de dificuldade, né? A história conta que houve um terremoto naquela cidade no ano de 17 depois de Cristo, e deixou a cidade praticamente destruída. E depois, então, aqueles habitantes foram se reerguendo, ajudando uns aos outros,
Então, por isso, aquela cidade não era uma cidade tão exuberante assim, mas era uma cidade onde as pessoas tinham uma cultura de ajudar uns aos outros, né? Eles estavam ali, então talvez eles não eram tão expressivos na sua riqueza, na sua economia, na sua forma de administração da cidade, mas ali existia um povo diferente. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor, Ele vai se apresentar a essa igreja dizendo: eu sou aquele que é santo. Porque a gente percebe que essa igreja, ela tinha uma qualidade de santidade. Amém? Então o Senhor vai dizer: olha, vocês estão muito parecidos comigo. Vocês estão se identificando com a minha santidade. Então por isso eu me apresento a vocês como aquele que é santo. Ele diz: aquele que é verdadeiro. Por quê? Porque tem jeito de ter amor fraternal sem que esse amor seja verdadeiro? Não tem como, né? Se não for verdadeiro, vai ser falso. E se for falso, não é o amor fraternal. Amém? Então, por conta de que a forma como aquela igreja tratava uns aos outros era uma forma verdadeira de comunhão, então o Senhor vai se apresentar a essa igreja dizendo: eu sou aquele que é verdadeiro. Não há falsidade na minha presença. Amém? Glória a Deus. E como isso é uma característica difícil, né? Nos dias em que nós vivemos. Porque tem muita gente que está rindo na tua frente, está te dando um tapinha nas costas, né? Mas daí a hora que você sai ou a hora que ela se retira, a coisa muda de figura. Não é assim? Então, a gente percebe que essa igreja ela tinha essa característica muito forte de santidade e de veracidade nas suas ações. Aleluia! E aí, olha só que coisa interessante. Ele vai se apresentar como aquele que tem a chave de Davi. Aleluia! O próprio Jesus trazendo uma afirmação de algo que Deus tem prometido lá atrás, né? Deus falou que ele faria uma aliança com Davi e essa aliança seria perpétua. Então, quando ele menciona Davi aqui, é fazendo menção a essa aliança que o Senhor tinha feito e que o Senhor é Deus de alianças e Ele vai cumprir cada uma das suas alianças. Aleluia! Glória a Deus. E aí ele vai dizer assim: olha, eu tenho uma chave. Então essa chave significa o quê? Eu tenho autoridade. Aleluia! Essa chave, ela está relacionada com a chave do Hades. Lembra que nós já estudamos sobre isso? Que quando Jesus morreu, ele tomou em suas mãos a chave do Hades. Aleluia! Então ele tem todo o poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Então, por isso ele vai dizer que aqueles que creem no seu nome, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque o Hades não terá poder de conter aquele que crê em Jesus. Aquele que crê em Jesus, os laços da morte não terão poder de contê-lo. Por quê? Porque quando o Senhor voltar, esse povo vai ressuscitar. Aleluia! Então Jesus vem declarando essa promessa sobre essa igreja. Ele vem dizendo: olha, porque vocês estão sendo autênticos, verdadeiros, eu vou me revelar a vocês como aquele que tem total autoridade. E eu coloco diante de vocês uma porta. Amém? Então nós vamos colocar aqui a chave seria uma autoridade. Uma autoridade da parte de Deus. E a porta é uma oportunidade. Ele vai dizer assim: uma porta aberta que ninguém poderá
fechar. Aleluia. Se der tempo, eu vou explicar melhor o que significa essas duas características da chave e da porta. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mas o importante é você se atentar para o fato de que essa igreja, diferentemente das outras, a gente percebe que as outras, por exemplo, para elas terem algum tipo de oportunidade, o que elas faziam? Elas negociavam com os princípios da palavra de Deus. Para que elas viessem a ter algum tipo de lucro, algum tipo de recompensa, então elas negociavam, elas permitiam que doutrinas de heresia estivessem ali no meio deles, e eles toleravam aquilo, por uma questão de que se aquela doutrina fosse confrontada, automaticamente eles perderiam oportunidades talvez de negócios, oportunidades de enriquecimento, oportunidade de várias situações. Então a gente percebe que essa igreja ela é diferente, ela entra pela porta que Jesus abre. Ela não vai metendo o peito e abrindo as portas que ela quer que sejam abertas, entende? Não vai forçando uma barra para alcançar aquilo que deseja, não. Ela espera Jesus abrir a porta. Ela espera a oportunidade que vem da parte de Deus se apresentar a ela. Amém? Glória a Deus. Então é isso que significa. E aí ele vai dizer algo tão maravilhoso. Ele vai dizer assim, olha, eu sei, sei que tu tens pouca força. Olha que coisa interessante, né? A gente tem falado que quando Jesus fala algo a nosso respeito, não é uma opinião, é uma constatação. Então ele está realmente constatando algo que talvez era o que eles sentiam. Que talvez era o que eles, ao olharem para a situação deles, eles viam toda essa dificuldade. Eles se viam pequenos, eles se viam com uma força pequena. E o Senhor está dizendo, eu sei que muitas vezes você se sente assim. Só que quando ele diz assim, olha, eu sei que a tua força é pequena, logo depois tem uma palavra, ele fala, entretanto, ou seja, apesar de a tua condição ser assim, tem algo muito melhor, tem algo que sobrepõe, tem algo que faz com que esta tua pouca força não impeça você de alcançar aquilo que você deseja. É isso que ele está dizendo, amém? E ele vai dizer, eu sei que você tem pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra. Sabe o que ele está dizendo? Igreja Filadélfia, você não dá desculpa para me servir. Igreja Filadélfia, você não coloca obstáculo para fazer a minha vontade. Igreja Filadélfia, você não fica colocando argumentos para dizer, Deus, eu não vou fazer porque eu não tenho condição. Deus, eu não vou fazer porque eu não tenho esse recurso. Senhor, não dá para eu ir porque eu não tenho capacidade para isso. E aí a gente percebe por que lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, o apóstolo Paulo, ao orar ao Senhor, pedindo algo para ele, o Senhor vai dar a ele como resposta daquela oração, algo muito poderoso. Ele vai dizer, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! O cristão, ele não pode se sentir ofendido porque alguém olha para ele e diz que ele é pequeno. O cristão não pode se sentir menosprezado porque alguém olha para ele e talvez diga que ele seja fraco. Por quê? Porque isso é o que está na aparência. Mas o Senhor não vê como o homem vê. Aleluia! 1 Samuel capítulo 15, verso 16, porque o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, porém o Senhor sonda e vê o coração.
Aleluia! Então eu posso ser pequeno aos olhos dos homens, eu posso ser fraco aos olhos dos homens, mas qual é o que mais importa para mim, a opinião dos homens ou aquilo que Deus pensa ao meu respeito? Tem pessoas que têm um conceito de pequenez na presença de Deus errado. Pensa que ser pequeno é ser medíocre, ser pequeno é ser coitadinho, ser pequeno... Não, gente. Ser pequeno é ser aquele que reconhece a sua dependência de Deus. Aleluia. E isso é o que o Senhor está esperando de mim e de você. Por isso que você não pode se sentir ofendido. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então ele vai dizer isso. E aí, agora eu quero abrir um parênteses, né, para a gente discutir o versículo 10, porque o versículo 10 é polêmico. O versículo 10 é assim, badalado nas questões de debate. E a gente vai trazer agora para você uma explicação desse versículo para que você possa compreender ele. Amém? Porque no versículo 10, ele vai dizer assim... Antes de eu falar do 10, deixa eu falar do 9. Esqueci, pulei o 9, gente. O 9 também é muito lindo, porque ele diz assim, ó. Aos da sinagoga de Satanás. Lembra que ele falou isso lá para a igreja de Éfeso? Lembra? Ele falou assim, ó, tem no meio de vocês uns que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Aí ele vai lembrar daquele povo lá, ele fala assim, então, sabe aqueles da sinagoga de Satanás? Então, eu vou pegar eles e eu farei para que eles venham e adorem prostrados aos teus pés. Quando a gente lê esse versículo, a gente tem uma tendência a imaginar assim, que a igreja de Filadélfia estará lá, na sua sublime, na sua posição sublime e poderosa. E aí vão vir aqueles que são sinagoga de Satanás e vão se ajoelhar aos pés da Filadélfia e vai dizer, ó soberana igreja do Senhor. A gente tem uma tendência de imaginar isso, sim ou não, gente? Mas é porque você não visualizou na sua mente o que Jesus está dizendo. Você não visualizou. Quando Jesus está falando isso, ele está dizendo o seguinte, tem uma igreja... Ele está dizendo assim, olha, a igreja de Filadélfia é uma igreja que adora. A igreja de Filadélfia é uma igreja que já está prostrada diante de mim. É uma igreja que está em rendição de adoração. Amém? Então, os da sinagoga de Satanás vão olhar para essa igreja e vão aprender com essa igreja o que é adoração. Amém? E aí, alguns deles virão e também se prostrarão. Só que como eles estarão atrás, é por isso que é aos pés. Porque são os que virão depois. São os que serão conduzidos depois. Então, por isso que eles estarão aos pés. Não é aos pés no sentido da igreja estar de pé e eles virem aos pés. Não, a igreja vai estar prostrada. Os pés estarão para trás. Entende a posição de prostração? E aqueles que são da sinagoga de Satanás virão e irão aprender o que é adoração com essa igreja. E também se prostrarão aos pés do Senhor. Amém? E aí, só que tem uma diferença. Eles saberão que eu te amo, igreja de Filadélfia. Eles saberão que eles estão vindo para a minha presença por tua causa. Eles saberão que eles estão aprendendo contigo o que é adoração. Eles saberão que quem conduziu eles a uma adoração genuína foi a igreja de Filadélfia. É isso que ele está dizendo. Amém? Eles aprenderão com a igreja do amor o que é o amor. Amém? Porque se fosse numa condição contrária, no sentido de que eles viriam e se prostrariam, então aí não seria amor, entende?
Seria uma questão de autoridade e submissão. Agora todos vocês irão me servir, porque eu sou a igreja de Jesus, né? E não é essa a proposta do Senhor aqui. A proposta do Senhor é trazer a igreja de Filadélfia como um exemplo para as outras igrejas. Essa é a proposta do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então esse versículo 9 é maravilhoso. E aí depois vem o 10, dizendo: visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. E aí, o que acontece com esse versículo? Alguns pegam esse versículo e dizem: tá vendo? Não tem como a igreja passar pela tribulação, porque a igreja de Filadélfia, é a igreja verdadeira. É a igreja dos salvos. Então, Jesus está prometendo que vai guardar ela da tribulação. Então, não tem como a igreja passar pela tribulação, porque... E aí eles usam um argumento, gente, uma frase que dói profundamente no meu coração. E a frase é o seguinte: porque a noiva de Jesus não pode ser maltratada. Porque a noiva de Jesus não pode sofrer. Porque ele morreu pela sua... Ele já sofreu pela sua noiva. Ele já morreu pela sua noiva. Tudo que a noiva teria que passar, ele já passou. Então não tem por que a noiva sofrer. Só que a gente precisa entender o seguinte: os irmãos da igreja primitiva, como nós ouvimos na canção que foi colocada no início desse culto, os irmãos da igreja primitiva sofreram muita perseguição e tribulação. Tiveram mortes terríveis. Eram jogados dentro de uma arena com seus filhos e filhas, e ali eram soltos leões que despedaçavam eles à vista de todo o povo. Eram cristãos que eram colocados, amarrados em postes de madeira e ateados fogo para que servisse de luminária no jardim do imperador. Eram cristãos que eram amarrados os seus pés em pedras e jogados nas profundezas dos mares e rios. Eram cristãos que eram amarrados suas mãos e os seus pés em 4 animais, e quando esses animais disparavam, essa pessoa ela era despedaçada em 4 partes. Eram cristãos que eram cerrados ao meio. Aí eu te pergunto uma coisa: então aqueles cristãos não eram a noiva de Jesus? Só nós que somos a noiva? Só a gente que não pode sofrer? Meio complicado, né? A gente pensar assim. Porque esses irmãos são noiva do Senhor e passaram por toda essa tribulação. Amados, e até hoje há perseguição de cristãos, a gente sabe disso. O pastor está dizendo, na verdade, eles são mais noivas do que a gente, né? Alcançaram maior galardão do que nós. Aleluia! Mas vamos para o texto, então, versículo 10. O fato é, amado, vamos pegar as palavras no original para a gente poder entender? Essa palavra guardar. Vamos pegar essa palavra guardar. Será que essa palavra guardar significa arrebatamento? Será que essa palavra guardar significa que o Senhor vai tirar a sua igreja para proteger ela da tribulação? Parece que não. Por quê? Porque essa palavra guardar, ela vem do original grego e significa téreo. E essa palavra significa cuidar dentro. Cuidar dentro. Trazer para dentro e cuidar.
É o que essa palavra significa. E aí, é a mesma palavra que está lá no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Quando ele diz, o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Aquela palavra lá, guardei, é a mesma, tá? É a mesma desse original aqui. Então, se fosse retirada, se fosse arrebatamento, aquele texto de 2 Timóteo 4,7 perderia completamente o sentido. Combati o bom combate, encerrei a carreira, retirei a fé. Oxi, desviou? Então não faz sentido. Quando a gente traz para esse versículo 10, a mesma palavra que está, guardastes a minha palavra, é também a mesma palavra do então te guardarei. Se eu, presta atenção, vamos fazer uma troca aqui? Se eu pegar essa palavra guardar e trocar pela palavra retirar, que é o que alguns tentam interpretar dizendo que é a retirada do arrebatamento da igreja, perde o sentido. Porque então vai ficar assim, visto que retiraste a palavra da minha perseverança, então eu também te retirarei da tribulação que há de vir sobre o mundo. Entende como perde completamente o sentido se eu interpretar esse versículo como sendo o arrebatamento da igreja, a retirada da igreja, perde completamente o sentido e eu vou cair numa interpretação equivocada. Qual que é o sentido correto de entender então esse versículo? Que da mesma forma que aquela igreja guardou dentro de si, não permitiu ser violada, não permitiu ser adulterada a palavra do Senhor dentro de si, mas ela guardou em si a palavra da perseverança. Da mesma forma, o Senhor guardará os seus. O Senhor protegerá os seus. E aí você compreende quando você lê lá em Salmos que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai estar guardado em Deus. Você vai estar cuidado por Deus. Lembra lá no Egito, lá na terra de Gósen, que todo o povo estava ali, as pragas vinham, toda a manifestação das pragas vinha, mas o povo de Deus estava guardado. O povo de Deus estava sendo protegido daquelas pragas, apesar de eles estarem praticamente no mesmo ambiente. Aleluia! E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que está lá no Antigo Testamento é sombra das coisas que haveriam de vir. A gente precisa crer que todas aquelas coisas lá são possíveis a acontecer agora. Ou porque você acha que o salmista vai escrever que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido? Por que você acha que ele escreve isso? Porque ele vai estar guardado no Senhor. Deus é poderoso para fazer isso, irmão. Quando Deus enviou o dilúvio, Ele retirou Noé e sua família da terra? Não. Providenciou uma arca para guardá-los naquela arca. Amém? Assim será com os santos nos últimos dias. É dessa maneira que nós interpretamos o que está aqui. Aleluia! E aí é por isso que no versículo 11 ele vem dizendo, olha, eu venho sem demora. Por que ele está fazendo essa promessa para essa igreja? Quando você está passando, por exemplo, quando você está esperando alguém. Vamos supor assim que você está esperando alguém para te levar num lugar que
mas que você precisa chegar logo nesse lugar. Então você fica agoniado para que essa pessoa venha logo, sim ou não? Mas quando você está mais tranquilo, quando você não tem um horário marcado, você não fica tão ansioso para que aquela pessoa chegue, não é? Por que Jesus está falando assim? Olha, eu estou vindo sem demora, porque essa igreja estaria passando por uma situação, por um ambiente onde ela estaria desejosa, ansiosa para que o Senhor estivesse voltando. Então aí ele vai dizer, calma, eu estou vindo, eu estou chegando, sem demora eu vou aparecer para vocês. Aleluia, glória a Deus. E aí ele vai dizer, olha, guarda o que você tem. Ah, mas o que eu tenho é pouco. Guarda o que você tem. Ah, mas o que eu tenho é insignificante. Guarda o que você tem. Ah, mas o que eu tenho nem é de valor. Guarda o que você tem. Guarda o que você recebeu da parte de Deus. Os teus dons, os teus talentos, as profecias, as promessas. Guarda o que você tem. Amém? Tua santidade. Guarda o que você tem. Para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele vai continuar dizendo, a quem vencer, eu farei coluna no templo. Ou seja, serão fundamentais para a construção da nova Jerusalém. Serão fundamentais, serão os fundamentos. Essas pessoas que têm características de Filadélfia, serão fundamentais, serão os fundamentos para a edificação do templo do Senhor. Amém? Que é a nova Jerusalém. Aleluia. Escreverei sobre eles o nome do meu Deus e o nome da cidade, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia! Precisamos recordar que no ambiente da tribulação nós teremos algo muito terrível, que é a marca da besta. Por que você acha que será necessário Satanás selar aqueles que são dele? Porque terão também os selados da parte de Deus. Amém? Se você abrir um pouquinho mais para frente, se não me engano, é o capítulo 15. Acredito que é o capítulo 15, mas não sei o versículo aqui agora. É aqui, ó. Mas tem um outro texto que fala que o Senhor irá selar as suas testas. Esqueci de colocar essa referência aqui. O 15 fala que... E vi como que um mar... O versículo 2. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Vamos ver o 7:3. E viu o número, a partir do verso 4, 3, dizendo, não danifiques a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos que foram selados. Isso aí mesmo. Amém, amados? Então, os que são de Deus também receberão na sua vida a identificação que eles pertencem ao Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar aqui. Então, essa é a igreja de Filadélfia, onde o Senhor não tem nenhum tipo de repreensão a fazer essa igreja, e ele declara que ele ama essa igreja, amém? Que ele deseja vir logo para encontrar essa igreja, glória a Deus,
Aleluia! Então, que nós sejamos como essa igreja Laodiceia, essa igreja Filadélfia. E agora, então, nós vamos falar um pouquinho da igreja Laodiceia, que é a última igreja, né? Essa igreja de Laodiceia, na minha concepção, acho que a repreensão que ela recebe, acredito que seja a pior das igrejas. Vamos ler, então, a partir do verso 14, que vai dizer: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Porque você diz: estou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aleluia. Então, o nome Laodiceia significa justiça do povo. E aí nós nos deparamos com um contraste muito grande da igreja de Filadélfia. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, aquela cidade, na verdade, ela era uma cidade muito rica. Os historiadores dizem que, para você ter uma ideia, que as ruas principais da cidade eram pavimentadas com mármore. Para você ter uma ideia, porque eles dominaram a arte de produzir um certo tipo de lã que só eles faziam, era chamada de lã negra. Então, era um tecido extremamente caro e passou a ser muito comercializado. E por causa não somente desse, mas de tantas outras formas de negociação que aquela cidade tinha, eles foram enriquecendo. Então imagina, uma cidade onde a maioria das pessoas são ricas, são bem de vida. Quando eles vão construir uma igreja, eles não vão construir qualquer coisa, né? Eles não vão construir de qualquer maneira, então eles vão fazer a igreja. Certo? A gente olha para a igreja de Laodiceia e talvez fosse a igreja quando nós fôssemos assim aos olhos naturais, tá, gente? Eu falando. Talvez nós fôssemos procurar uma igreja para congregar. Talvez nós escolheríamos a igreja de Laodiceia para congregar, porque seria aquela igreja que tem toda a infraestrutura, que tem todo um conforto. É uma igreja que é bonita, que tem tudo aquilo que pode
saciar as necessidades, né, das pessoas. Vamos colocar assim, de repente lá no berçário tinha um telão assim, que as mães ficavam lá balançando nas suas cadeiras almofodadas com seus nenéns, e ali pela televisão ela já assistia todo o culto, né, sem se preocupar com o choro do bebê, e era aquela situação toda maravilhosa, né? As crianças tinham todos os seus materiais com seus nomes personalizados nas salinhas das crianças. E era aquela coisa maravilhosa, né? O louvor deveria ser o último som, assim, da melhor categoria, né? Podia, a hora que eles começavam a entoar os louvores, parecia um coral de anjos, né? E todo mundo, nossa, que maravilhoso, que sensacional, que tremendo. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque essa igreja, de tanto ela estar dentro dessa cultura, ela começou a se afastar da presença de Deus, ao ponto de não perceber que ele não estava mais ali. Eles continuavam fazendo seus cultos, eles continuavam com todas as suas atividades, eles continuavam fazendo todas as coisas que eles vinham fazendo desde o início. Porém, sem perceber que o Senhor nem ali já estava mais. Muitas pessoas, por exemplo, usam o texto que nós lemos aqui, quando Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Tem muita gente que usa esse texto para se direcionar à conversão de pessoas, para se direcionar para aquelas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, e aí então elas dizem, olha, Jesus está na porta do seu coração batendo. Mas aqui nesse texto ele deixa bem claro que Jesus estava na porta da igreja, daqueles que já o conheciam. Ele estava batendo na porta e ele estava do lado de fora. E aí ele está dizendo assim, olha, se tiver alguém aí dentro, que de repente, que porventura ouvir a minha voz, abra a porta, por favor. Eu faço questão de entrar. O meu desejo não é ficar aqui do lado de fora. O meu desejo não é ser excluído das decisões que essa igreja precisa tomar. Eu lembro, meu esposo, ele conversando uma vez comigo, e ele disse assim, amor, eu me lembro da época em que, para se mudar um pastor de uma cidade para outra, era um processo muito longo, porque se orava muito e buscava muito de Deus uma direção, e a decisão se o pastor iria ou não para aquela cidade só era realmente concretizada e só se batia o martelo quando se recebia uma confirmação, uma direção vinda da parte de Deus. E ele fala assim que às vezes a igreja até ficava assim ansiosa porque demorava, eram meses de oração. E aí o pastor ia lá, visitava a cidade, ele começava a orar pela cidade e esperava Deus responder. Só que hoje, na maioria das igrejas, principalmente aquelas que já estão grandes, é diferente agora. Eles não têm mais essa preocupação de orar tanto. O que eles fazem? Eles pegam e aí eles medem qual que é as características daquela cidade. Se é uma cidade com bastante habitantes, se é uma cidade que tem projeção para crescimento, se é uma cidade onde o poder aquisitivo das pessoas é de um certo nível. Então aí eles olham para os pastores que eles têm ali à disposição, e aí eles olham então qual que é o pastor que tem uma melhor característica que se encaixa naquela cidade. E aí de imediato eles já ligam para o pastor e falam assim, olha, te prepara porque final do ano você vai para tal lugar. Gente, nós já passamos tantas vezes por isso. Eu e meu esposo, não foi nenhuma nem duas vezes, não, foram muitas vezes. De repente a gente estava lá achando que estava tudo beleza. E aí de repente a gente recebeu um telefonema para dizer, olha, te prepara tuas coisas, porque final do ano você vai ser transferido para tal lugar. Ou seja,
Não, Jesus, eu não preciso pedir tua opinião, não. Não preciso pedir tua direção. Eu sei como que eu faço isso aqui. Eu sei como eu melhor administro essa área da igreja. Entende? Pega Jesus pela mão, coloca ele lá sentadinho no jardim e fecha a porta e fala, não, Jesus, fica aí olhando as flores. Deixa que a gente toma conta aqui. E aí a gente percebe que há uma linha muito fina, né? De uma igreja que poderia estar resplandecente na glória de Deus. Uma igreja que poderia estar sendo a expressão de Deus, do reino de Deus aqui na terra. A gente percebe que é uma linha muito fina entre essa igreja estar nesse patamar. É uma linha muito fina para passar para uma realidade onde o que ela tem é só nome. Nada além disso. Nem o céu reconhece mais quem ela é. Porque ele vai dizer assim, olha, porque você não é frio e nem quente. Versículo 15. Conheça as tuas obras. E aí, vamos entender esse versículo 15 a partir do versículo 14. Porque ele se apresenta a essa igreja dizendo que ele é o Amém e ele é a testemunha fiel e verdadeira. Quando ele se revela dizendo eu sou o Amém, a palavra Amém no original ela significa que assim seja. A palavra Amém ela é uma conclusão de todas as coisas que Deus fala. Amém? Amém. Então, quando Jesus fala assim, olha, eu estou vindo para ser o Amém. Jesus está dizendo assim, olha, eu estou vindo para trazer uma conclusão para essa igreja. Eu não aceito, eu não concordo que essa igreja fique no meio termo. Eu não me agrado da igreja que fica no meio do muro, que fica em cima do muro. Eu quero que algo seja decidido na vida dessa pessoa. Eu quero que algo seja concluído na vida dessa igreja. E aí por isso que ele vai se revelar como a testemunha fiel e verdadeira. Por quê? Porque lá no livro de Êxodo, quando fala lá de várias leis, acerca de várias coisas, aí fala assim que para qualquer questão será decidida por meio de 2 ou 3 testemunhas. Então Jesus ele vem se apresentando como a terceira testemunha para decidir a questão daquela igreja. Entende? Porque ele quer uma definição. Define, meu filho, ou você é quente ou você é frio. O que eu não quero, o que eu não te quero é você morno. É interessante porque aquela cidade, apesar de toda a sua riqueza, eles não tinham fontes de águas. Na verdade, a igreja, a cidade de Laodiceia, ela ficava entre 2 cidades, Herápolis e Colosso. Então, Herápolis era uma cidade que tinha fontes de águas termais. E Colosso era uma cidade que tinha fontes de águas frias. Laodiceia não tinha fonte de água. Então, o que eles fizeram? Com a riqueza deles, eles construíram vários aquedutos para conduzir essa fonte de água termal para a cidade de Laodiceia. Mas quando a água chegava em Laodiceia, já não era tão quente, já era morna. Então Jesus vem dizendo assim, olha, a tua água não serve para nada. Porque as águas quentes servem para tratamentos medicinais. As águas frias servem para refrigério de quem tem sede. E a água morna serve para quê? Jesus está dizendo assim, as obras que vocês produzem não servem para nada. Não está servindo de nada. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, é uma água inútil que está jorrando de vocês.
é uma água inútil. Você já experimentou beber água morna? De manhã cedo, quando você acorda. Você já teve essa experiência? Eu lembro que quando eu estava grávida, eu fui inventar de fazer essa palhaçada. E eu lembro que eu vomitei até minhas tripas. Porque a hora que a água morna bate no estômago, não cai bem. E é a sensação que Jesus tem quando ele recebe as obras daquela igreja. Lembra da pregação do diácono Adriano, na última quinta-feira, acerca das obras? Então, quando ele recebe as obras daquela igreja, ele fala, tô com nojo. Não consigo nem chegar perto. Para mim é algo inútil. Por isso que eu penso que essa repreensão é uma das mais severas que tem. Porque para nenhuma outra Jesus se apresenta dessa maneira. Mas para essa igreja Jesus está falando assim, olha, eu não estou conseguindo nem ficar aqui. Mas você vê que o amor de Jesus é tão grande, amados, que ele vai dizer assim, ó, no verso 19. Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Hebreus capítulo 12 vai dizer isso, que o pai que ama é aquele que disciplina os seus filhos. Amém? Se ele não disciplinar, então o filho é bastardo, não é legítimo. É o que diz lá em Hebreus capítulo 12. Então, se você quer ser considerado filho de Deus, aceite muitas vezes a repreensão que o Senhor coloca na sua vida, porque é amor. É a melhor demonstração de amor que um pai tem com um filho. É quando ele repreende o filho. Amém? E aí ele vai dizer assim, olha, eu te amo tanto, Laodiceia, apesar de toda essa tua característica, que eu vou te dar um conselho. Senta aqui que eu vou te aconselhar. Minha mãe dizia assim, que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas o Senhor Jesus, o conselho que ele vai dar para essa igreja é porque ele deseja profundamente que essa igreja se arrependa. Então ele vai dizer assim, olha, ele vai dizer, aconselho-te que compres de mim. Deixa eu pegar o versículo aqui. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Aquela igreja estava se vangloriando, talvez do ouro que ela possuía, da riqueza que ela possuía. Mas não era ouro legítimo. Porque ouro legítimo precisa ser refinado no fogo. Precisa passar pela prova. Amém? Então o Senhor está dizendo, eu vou te dar um conselho. Você quer ouro? Não tem qualquer tipo de ouro, não. Tem o ouro legítimo, que é aquele que é refinado no fogo. É aquele que passou pelo fogo. É aquele que passou pela prova. O que significa isso, gente? Os nossos bens não são nossos. Coloca isso na sua cabeça de uma vez por todas. Tudo aquilo que vem parar na tua mão é para você usufruir. Pertence a Deus. Não é seu, não é nosso. Pertence ao Senhor. E se Ele quiser pedir de volta, a Ele o daremos. Amém? Glória a Deus. Aí Ele vai dizer, olha, eu quero te aconselhar para você comprar uma veste. Porque noiva minha não anda pelada por aí. É isso que Jesus está dizendo. Noiva minha não anda vestida de qualquer maneira por aí, não. E aí a gente tem que pegar isso também, né? Trazer um pouquinho para os tempos que a gente vive hoje. Que a gente vê tantas pessoas desrespeitando a casa de Deus quando vão até a igreja com roupas indecentes. Não é verdade? Pessoas que não se preocupam com a decência das suas vestes. Estão acostumadas a se vestirem como o mundo diz que eles têm que se vestir.
Jesus está dizendo assim, olha, eu estou preocupada com o jeito que você está se vestindo. Eu quero te aconselhar você comprar uma veste adequada. Porque noiva minha se veste adequadamente. Aleluia. E aí lá em Apocalipse capítulo 7, verso 9, fala dessa veste. Que é uma veste comprida de linho branco. Amém? Aleluia. E aí ele vai dizer assim, olha, eu também vou te aconselhar você comprar um colírio para os teus olhos, para que você veja. Porque você não está enxergando direito a tua realidade crítica. Você não está enxergando direito aonde você chegou, ao nível que você chegou, ao nível de você estar diante do meu altar, achando que você está me servindo, mas eu estou completamente distante de você. Você não conseguiu enxergar isso, você não conseguiu ter essa sensibilidade aos teus olhos. Então compra um colírio para tirar esse embaçamento do teu olho, para que você veja que você precisa se arrepender. Amém? Unge os teus olhos. Aí ele vai dizer, e arrepende-te. Vamos ler o versículo 21, onde ele diz, ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no meu trono. Sabe o que eu percebo que Jesus está dizendo aqui? O maior pecado a ser vencido é o pecado da sedução, da corrupção do coração. Por quê? Porque, como eu disse, é uma linha muito fina. É algo muito sutil. Todos os dias, eu e meu esposo, nós oramos e nós pedimos ao Senhor, Senhor, livra-nos de ter o nosso coração corrompido. Porque a gente sabe das tuas promessas e a gente crê que o Senhor vai nos levar a alcançar lugares altos. Mas que nós, quando nós chegarmos lá, Senhor, que o nosso coração não seja corrompido. Amém? Por que Jesus está falando isso? Porque se você prestar atenção, quando ele foi levado lá no deserto para ser tentado pelo diabo, o que Satanás ofereceu de bandeja para ele foi um trono, né? Olha, me adora que todos os reinos deste mundo eu te darei. Então a gente percebe que o maior pecado a ser vencido é esse pecado que seduz. O pecado do poder, do trono, da glória, de ser reconhecido. Entende? Então Jesus está dizendo, olha, se você conseguir vencer esse pecado, eu vou te chamar para sentar junto comigo. Porque não vai ter glória maior do que essa. Não vai ter honra maior do que essa. Lembra daquela mulher que chegou com os 2 filhos para Jesus, dizendo, Jesus, eu quero que os meus filhos, um se assente à direita e outro à esquerda. E ele vai dizer, se eles estiverem dispostos a passar pelo que eu passei. Mas cabe ao meu Pai decidir quem se assentará comigo no trono. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, é algo muito sutil. E nós precisamos nos atentar a isso todos os dias. Todos os dias. Porque essa tentação é para quem tem dinheiro e para quem não tem também. Não pense a gente, porque não, eu não tenho o dinheiro que Laodiceia tinha. Mas se eu quero ser reconhecido, se tudo que eu faço é para que alguém me note, é para que alguém me aplauda, é para que alguém diga que eu sou o melhor, que eu sou o máximo, eu também estou vivendo dentro desse contexto. E preciso
me arrepender. Aleluia. Glória a Deus. Quantos? 9:07. Aleluia. Será que eu queria só finalizar uma situação aqui que eu queria passar para vocês. A gente tem, lembra que eu falei? Lembra que eu disse que as igrejas, elas são, na verdade, também interpretadas como períodos da igreja, né? Então, cada período da igreja seria destacado como uma daquelas igrejas. Então, eu vou... A gente tem aqui, eu ia explicar para vocês, mas eu acredito que essa interpretação não seja assim tão relevante, porque se você pesquisar na internet, você encontra. Por exemplo, a igreja de Éfeso é considerada do ano 100 ao ano 200, porque foi a igreja que os apóstolos fundaram, né? E foi considerada ali a igreja primitiva. A igreja de Esmirna, do ano 100 ao ano 313, do ano 200 ao ano 312, ela é tida como a igreja dos mártires, né? Toda a igreja que sofreu a perseguição que já foi citada aqui na palavra hoje. A igreja de Pérgamo é a igreja do período de 312 até o ano 400, que foi ali quando surgiu o imperador romano Constantino, e ele percebeu que, sabe aquela frase assim, se você não pode vencer, junte-se a eles? Como ele percebeu que, ao perseguir os cristãos, o que ele mais fazia era promover os cristãos do que acabar com eles, né? Porque a igreja que crescia era uma igreja que o evangelismo dessa igreja não é como é hoje, não. Para alguém falar assim, eu sou cristão, eu sou de Jesus, ele tinha que ter a consciência que ele poderia estar colocando a sua integridade física à prova. Então era um evangelismo que as pessoas viam aquelas pessoas morrerem e pensavam, como que pode alguém morrer por causa de um Jesus? Eu quero esse Jesus. Então, o evangelismo era feito dessa forma. Então, a igreja mais crescia com a perseguição do que acabava. E o imperador Constantino, ao perceber isso, então, ele vai, em vez de continuar a perseguição, ele vai se tornar cristão. Então, ali ele vai trazer toda aquela igreja para junto dele. E ao invés de começar a perseguir essa igreja, ele vai tentar dominar essa igreja. É isso que ele vai fazer. Então, é esse período de Pérgamo. E aí é onde entra o período da Tiatira, que é o ano de 400 ao ano 1100. Que é o período que a igreja começou a ser completamente corrompida. Foi o ano em que a igreja passou a se tornar oficialmente a religião de Roma, né? Então a igreja passou a ser, o cristianismo passou a ser a religião oficial de Roma. E daí então foi quando a igreja passou a se tornar romana. A base da igreja não é romana, a base da igreja é de Jerusalém. Começou em Jerusalém. Então esse argumento que os nossos irmãos católicos usam, vamos dizer assim, para dizer que a igreja católica foi a igreja que Jesus fundou, não é verídico. Porque a igreja começou com os apóstolos em Jerusalém, não em Roma. Ela se tornou romana por uma questão política da época. E eles começaram então a colocar dentro da igreja situações que estavam completamente fora da palavra de Deus, para assim manipular as pessoas. E, em contrapartida, eles davam aquilo que a igreja queria, né? Que era toda a pompa e circunstância. Foi esse período da igreja de Tiatira. Aí entrou o período da igreja de Sardes, que foi do ano 1200 ao ano 1517.
Porque esse período foi o período onde eles começaram a introduzir muitos, foi a época das indulgências, foi a época que toda a liturgia da igreja era feita em latim, ou seja, as pessoas não tinham acesso ao que estava escrito na Bíblia. E aí no ano de 1517 se levanta Martinho Lutero para trazer realmente a luz do que estava escrito na palavra de Deus. Então ali ele vai promover a reforma protestante. Não somente ele, mas muitos outros ali junto com ele vão trazer essa reforma. E aí por isso que vai tirar a igreja desse período de Sardes e vai levá-los para a igreja de Filadélfia, que foi a partir do ano 1517 ao ano 1920, mais ou menos, que foi o período dos grandes avivamentos, né? Que começou a acontecer em vários lugares do mundo. O avivamento da Rua Azusa e muitos outros, né? Aqueles missionários, né, que chegaram no Brasil para implantar a Assembleia de Deus. Esqueci o nome deles. Daniel e... esqueci. Mas o fato é que a igreja começou a entrar num avivamento. Então ela é tida como esse período da igreja de Filadélfia, né? Então, a partir dos anos 1900 e, vamos dizer assim, 80, 90, até por ali, assim, a gente ainda via os focos, né, desse avivamento em alguns lugares. Eu acredito que dos anos 2000 para cá, a gente tem vivido a igreja de Filadélfia, de Laodiceia, né, que seria a igreja atual em que nós estamos hoje, dentro da interpretação de que cada igreja seria num período da história da igreja. Amém, queridos? Eu gostaria só de mostrar rapidamente algo da parte de Deus para vocês. A Bíblia diz lá no Apocalipse 1 que essas 7 igrejas, elas são um mistério. Diga assim comigo, um mistério. E aí, para a gente descobrir mistérios, a gente sabe que eles estão codificados, né? E aí, daí a gente então vai precisar desvendá-los. Amém? Não vai dar tempo de eu desvendar todos esses mistérios com vocês. Vou falar só de 2. O restante, vocês leem a Bíblia e vocês me procuram. Mas eu vou ter outra terça? Tem mais uma terça? Sim, então vamos fazer isso, amados. Vamos fazer isso. Eu vou só terminar de desenhar aqui, para vocês desenharem aí. E já deixar pronto, então. Para próxima terça-feira. Certo, gente? Então, lembra que as 7 igrejas são os castiçais. Então, cada uma dessas igrejas é colocada como uma haste deste castiçal. E você vai entender na próxima terça-feira por quê. Certo, gente? Esse castiçal aqui, ele diz muita coisa. Esse castiçal aqui revela a última semana de Daniel. Este castiçal aqui, ele revela as 7 festas de Levítico 23. Esse castiçal aqui fala das 2 testemunhas. Este castiçal aqui fala da igreja da tribulação, que vai passar pela tribulação. E vocês vão saber de todas estas coisas na próxima terça-feira. Aleluia, que é a última terça-feira, né? Então a última terça-feira de 2021 vai ser poderoso. Você não pode perder.
Aleluia, queridos. Glória a Deus. Vamos orar então? Fecha os teus olhos. Aí onde você está. Aleluia. Ah, Senhor, como é maravilhoso pertencer a Ti. Porque diante daquilo que nos foi revelado hoje, o Senhor não desiste de nós. Mesmo, Senhor, eu posso dizer assim, como crateras no corpo de Cristo. Nem brechas eram consideradas brechas, eram crateras. O Senhor ainda tinha o desejo de casar com essa noiva. E estava fazendo de tudo para que essa noiva se portasse como deveria, para participar destas bodas. Então, meu Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor se importa conosco. O Senhor quer nos ver sãos. O Senhor quer nos ver, ó Deus, íntegros, retos diante de Ti. E por isso nós te agradecemos por esse cuidado. Te louvamos, Senhor, por esse cuidado, pela Tua igreja. Pode ser o que for, mas continua sendo igreja. Em nenhum momento o Senhor chama de prostituta, o Senhor chama de meretriz. O Senhor chama a todas de igreja, porque o Senhor morreu por cada uma delas. Então nós te dizemos, Pai, eis-nos aqui. Trabalha em nós aquilo que é necessário ser trabalhado, para que possamos, Senhor, nos encontrar irrepreensíveis diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Amém, aleluia. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei. Glória a Deus, aleluia. A gente aqui no impasse, eu falando para ela parar de fazer os negócios, ela fica aqui. Amém. Glória a Deus. Querido, vamos orar, né? Palavra maravilhosa. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus porque o Senhor tem revelado coisas para nós, né? Mateus capítulo 11, verso 25. Jesus dizendo, te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Os pequeninos não são crianças, não está falando de crianças ali, mas está falando de pequeninos. Quem são os pequeninos? Querido, tem muita gente que eles se acham grandes demais, né? Pequeninos, quem são os pequeninos? Pequeninos é quem reconhece a sua dependência de Deus. Verdadeiramente, querido, verdadeiramente, nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Querido, eu ouso chamar a geração eleita de Igreja Filadélfia, porque tudo que nós buscamos, querido, nós sabemos que nós não somos uma igreja forte, nós sabemos que nós não somos uma igreja grande, somos uma igreja pequena, sabemos que o que nós fazemos é guardar a palavra de Deus. O que nós fazemos é buscar a palavra de Deus. No nome do Senhor Jesus, fazer a vontade do Senhor. Nós sabemos que nós não fomos colocados como juízes aqui, neste lugar. Nós não temos que julgar as pessoas, não estamos aqui para julgar as outras igrejas. E eu não estou aqui para dizer isso ou dizer aquilo, não. Nós estamos aqui para guardar a palavra de Deus, viver aquilo que Deus quer que a gente viva. E andar na direção dele, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus, querido. Eu quero dizer para você, as oportunidades, as portas, a gente tem falado isso há 7 anos, a gente tem falado isso, que a gente entra pelas portas que Deus abre. Se Deus não abrir porta, nós não entramos. Nós não entramos por essas portas, nós não fazemos porta, nós não negociamos
nenhuma oportunidade, com nenhum princípio da palavra de Deus. Se Deus abrir porta, nós entraremos por elas, porque é certo de que há bênção para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. O Senhor tem revelado coisas grandes e ocultas, ó Pai, que nós não sabíamos, e de um jeito fantástico e maravilhoso, porque, Senhor Deus, são, ó Deus, coisas inéditas para nós, ó Pai. Então, no nome de Jesus, Senhor, estenda as tuas mãos sobre nós, sobre a tua igreja, e sela em nós esses ensinamentos, ó Pai, não para que nos tornemos soberbos, ó Pai, ó Deus, mas para que a cada dia mais a gente se torne, ó Deus, humildes, reconhecendo que Tu és Deus, que somos dependentes de Ti, que não somos nada, ó Deus, sem Ti, Pai. Meu Deus, reconhecendo, Pai, como está escrito na Tua palavra, nós precisamos, ó Deus, nos comportar, Senhor, meu Deus, como se o outro, ó Pai, fosse sempre superior a nós. É isso que a Tua palavra diz, e é isso que nós queremos, mas nós entendemos, ó Deus, que o que é poderoso em nós é a Tua palavra. O que é poderoso em nós, ó Deus, é a autoridade que colocaste sobre as nossas vidas, ó Pai. A autoridade é essa que usamos, ó Deus, para profetizar sobre a nação brasileira, que nessa nação, ó Deus, que nesse país, meu Deus, nenhum culpado, Seu Deus, será, ó Deus, inocentado, Pai, e nenhum inocente irá pagar, ó Deus, no lugar do culpado, Pai. Nós oramos para que seja colocado um ponto final nessa situação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, oramos para que haja luz na nossa nação, e oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Tua palavra diz que o Senhor nos dará graça, que a Tua graça nos basta, Senhor Deus, no ano de 2022. Pai, eu quero orar pelo Brasil, e eu quero colocar esse ano diante de Ti, Pai, porque é um ano, ó Deus, de eleição, um ano político, Senhor, e eu quero orar, Senhor, aqui no nome de Jesus, ó Pai, meu Deus, que aquele a quem Tu escolher, o Senhor dará graça diante, ó Deus, dessa população, ó Pai, e Ele, ó Deus, é quem será eleito, Ele é quem será, ó Deus, colocado lá, Senhor Deus, para governar o nosso país, e junto com Ele, Senhor Deus, governadores, deputados, senadores, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, coloca um ponto final, Senhor. Tu é Deus justo, a Tua justiça é verdadeira. Coloca um ponto final, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, na injustiça, ó Deus, humana, ó Deus, que é feita na nossa nação, Pai. Senhor, eu oro também, Senhor, no nome de Jesus Cristo, para que o Senhor não permita, Senhor, nenhum tipo de fraude, oh meu Deus, nenhum tipo de manipulação de resultado, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus. E os que estão, ó Deus, como autoridades instituídas na nossa nação, ó Pai, do menor ao maior, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor confirme aqueles, ó Deus, que estão sendo justos, ó Pai, mas que o Senhor remova aqueles, ó Deus, que não têm sido justos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Continua conosco, Senhor. Meu Deus, estamos vivendo os últimos dias desse ano. Meu Deus, nesses dias o Senhor está consolidando, terminando, fechando o ciclo, ó Deus, de tudo que o Senhor começou a fazer, ó Deus, em janeiro, Pai. Então, no nome de Jesus, que meu irmão permaneça, que meu irmão persevere, que meu irmão, Senhor Deus, no nome de Jesus, seja renovado. Em nome de Jesus, na sua fé, no seu ânimo, nas suas forças. Pai, eu oro também para que o Senhor supra a sua necessidade. Meu Deus, e que nesse final de ano não lhe falte nada. No nome do Senhor Jesus. Continua conosco, Pai, e leva-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém e amém. Querido, no nome de Jesus, quinta-feira nós estaremos de volta às 7:30 aqui pelo canal, né, aqui pelo Facebook, com mais um culto gerando fé para você. E eu lembrando, né, a Ana já comentou enquanto ela estava falando sobre dízimo e oferta. No domingo que vem, dia 26, né, um dia depois do Natal, nós não teremos culto presencial
de celebração da família. O nosso culto será somente pela internet, amém? Então, domingo, às 18 horas, entenda, é o mesmo horário. Às 18 horas será transmitido aqui pelo Facebook o culto de celebração da família. Então se prepare, o ano não terminou ainda, você não pode perder, porque o requisito para nós tomarmos posse da recompensa dele para as nossas vidas é estar no mesmo lugar onde a igreja está reunida, amém? Então ainda não é hora de abaixar a guarda, abaixar as armas, amém? Então eu te espero na quinta-feira, 7h30, no culto Gerando Fé, e já se prepara, porque eu também te esperarei no domingo às 18 horas no culto de celebração da família, amém? Levanta as tuas mãos. Pai, obrigado, Senhor, no nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, com cada família, que o nome do nosso Deus seja em nós glorificado em nome de Jesus, amém? Querido, obrigado pela tua participação, Deus te abençoe e eu te aguardo quinta-feira no nome de Jesus. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo, alegria, eu posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir.